E é isso. E eu quero entrar no tema que nos foi proposto. Eu quero falar sobre as emoções, sobre o coração. Nós vamos percorrer um pouco sobre esse tema tão desafiador, para a gente falar, né, na igreja sobre esse tema. É desafiador. E Deus vai nos dar graça aqui agora. Você crê que Deus vai nos dar graça? Então Deus vai nos dar graça para a gente percorrer esse tema. Então, eu sei que você está com a apostila aí, né? Você está com a apostila, mas eu fiz o seguinte: eu peguei a lenha que o pastor Jefferson me deu e botei meu fogo. Pegou aqui a visão? Eu peguei a lenha, ele me deu a lenha, eu peguei a lenha e botei meu fogo. Então, o que eu vou apresentar a vocês, presta atenção, tem muitas coisas que não estão na apostila, tem coisas da apostila também, e esse slide, eu não sei assim como que poderia ser feito, mas pode compartilhar, botar no grupo, na lista de transmissão da igreja, eu não sei, para vocês não se preocuparem de estar anotando, porque vocês vão ter acesso ao slide. É isso que eu quero dizer, certo? Tudo bem? Então, o que a gente vai falar aqui no slide, você não está anotando, você anote o que não está no slide, você possa anotar, porque o que está no slide a gente vai passar de alguma forma em PDF para você aí, e você vai receber e vai poder acompanhar, ok? Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora, convidar você a fechar os seus olhos e vamos nos dirigir ao Pai em oração. Pai, nós queremos te pedir graça e unção para liberar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para edificar esses irmãos. Que o Senhor nos dê graça ao falar, nos dê graça ao ouvir, ao entender aquilo que vai ser ministrado. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito e nos ajude, Pai. Sozinho nós não conseguimos. Vem, Senhor, nos dirigir, vem guiar tudo aquilo que nós vamos falar aqui, Senhor. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso dirigente. Assim nós oramos e queremos também Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com as portas abertas, com a Bíblia aberta, Senhor, estudando esse tema tão precioso que é aconselhamento. Queremos Te agradecer por isso, Pai. Por isso, vem com graça e nos ajuda. Oramos porque cremos que assim acontecerá, para a glória do Teu nome. E quem crer diz amém. E amém. Então vamos lá, nós vamos falar sobre as emoções, e eu quero começar falando sobre Deus e as emoções. Nossa proposta aqui é a gente abordar as emoções, as emoções à luz das Escrituras e aplicando isso para a prática do aconselhamento bíblico. Então, eu quero começar falando sobre essa relação de Deus e emoções. A Bíblia é uma coleção de livros dirigidos às pessoas por uma pessoa. Então, a gente entende que a Bíblia é essa coleção de livros que uma pessoa dirigiu esses livros, esses escritos para pessoas. E quem é essa pessoa, né, que dirigiu esses livros? Deus. Deus é esse autor que dirigiu que guiou as Escrituras Sagradas ali para que ela pudesse ser dirigida a pessoas. Então, nós estamos falando de algo de pessoas para pessoas, de pessoa para pessoas. Vamos prosseguir. A Bíblia nos revela um Deus pessoal, que se relaciona com pessoas humanas, feitas à sua imagem e semelhança. Uma vez que as emoções são um componente importante da personalidade, a Bíblia lida com as emoções, entre outros temas. Então, o que a gente quer dizer? Que como a emoção ela compõe a personalidade, e nós estamos afirmando aqui que Deus é uma pessoa, ou seja, Ele tem uma personalidade. Então eu estou afirmando aqui em outras palavras que Deus tem emoções. Porque se tem pessoa, tem personalidade, se tem personalidade, tem emoções. A fórmula é mais ou menos essa, ok? Então a gente vai entender isso, vamos avançar. Um estudo bíblico
sobre as emoções deve começar e terminar em Deus. A maioria dos psicólogos e filósofos começam pelo lugar errado quando pensam sobre a emoção, porque eles não partem de um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e do entendimento. Então, a Bíblia, ela lança luz à psicologia, ela lança luz às emoções. O princípio para entender as emoções deve ser as Sagradas Escrituras. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos percorrer aqui as Escrituras para a gente entender as emoções a partir das Escrituras que revela Deus. Amém? Então vamos lá. Quem é Deus? Que tipo de ser Ele é? Vamos lá. Deus é uma pessoa, já afirmei isso. Ele é a única pessoa autoexistente, totalmente independente. Somente as Escrituras apresentam consistentemente a realidade de um Deus que é tanto pessoal como absoluto. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião. Esse Deus que é absoluto e ao mesmo tempo é pessoal, relacional. Que desde o Gênesis ele se revela como esse Deus relacional que criou o homem à sua imagem e semelhança, para que enquanto o homem, a sua imagem e semelhança, tenha a capacidade de se relacionar com ele. Então, nós temos esse Deus absoluto, soberano, mas ao mesmo tempo pessoal, relacional. Vamos avançar. Deus como uma pessoa com emoções. Vamos ver alguns textos agora que revelam esse Deus como uma pessoa e com emoções. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e aqui você dá um desconto, porque a versão, eu procurei seguir a versão da apostila, né? E aí a gente tem algumas palavras, né, mais coloquiais. Então eu liguei a tecla SAP aqui e vou traduzindo aí para a gente poder entender, certo? Mas eles foram rebeldes e contristaram, que significa entristeceram, o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, o texto sagrado de Isaías está falando da condição de Deus em relação à rebeldia do povo, à revolta do povo, dizendo que Deus se entristeceu. Ele ficou triste. Ou seja, revela aqui uma emoção de Deus. Existe uma abordagem na teologia que vai chamar da linguagem antropopática, né? Existe a linguagem antropofórmica e a linguagem antropopática. A linguagem antropofórmica é atribuir formas humanas a Deus para que a gente consiga, de alguma forma, perceber e entender Deus. E a linguagem antropopática é atribuir emoções, sentimentos humanos a Deus, para que de alguma forma a gente possa entender e compreender Deus, né? Mas assim, eu não consigo entender que Deus, ele não tem as mesmas emoções humanas, ele não sente as emoções que nós somos capazes de sentir, que ele é um ser, vamos dizer assim, que está acima das emoções, né? Isento de emoções, e que a Bíblia usa as emoções humanas como referência para explicar Deus. Por que, pastor, eu tenho dificuldade de crer nisso? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E como imagem e semelhança que somos de Deus, nós somos seres constituídos de emoções. Então, eu creio nesse Deus que de fato se entristece. De fato. Como o texto está mostrando que o coração de Deus se entristeceu. Foi acometido de tristeza. Então, vamos avançar. Mais outro texto sagrado que diz, olha, pois o provocaram com os seus altares, né, traduzindo aqui, pois o provocaram com seus altares
e o incitaram a zelos. A palavra zelos aqui no original significa ciúmes, né? Então a gente vê mais aqui uma emoção sendo revelada. Com as imagens de escultura, Deus ouviu isso e indignou-se, ira, uma outra emoção, e sobremodo se aborreceu de Israel. Próximo texto, vamos avançar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Mais uma emoção. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma se acendem. Então, mais outras emoções revelando aí o coração de Deus. Mais um texto aí. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria, mais outra emoção, no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Podemos avançar? Porque o reino de Deus, perdão ali o erro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Então, a gente consegue ter alguns textos, nós temos N textos nas Escrituras que vai revelar esse coração de Deus, as emoções de Deus. Eu escolhi alguns só para a gente poder situar aqui e entender que Deus é uma personalidade, é uma pessoa que tem personalidade e que essa personalidade ela tem emoções. Então vamos lá. O ser humano é um ser emocional. Nossas capacidades emocionais são parte da nossa natureza, como seres pessoais criados à imagem e semelhança de Deus. A capacidade para responder emocionalmente é parte do projeto original de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nos criou à imagem e semelhança dele e nos criou com emoções. As nossas emoções não é um acidente de percurso. As nossas emoções, o homem foi criado e Deus nos constituiu esse homem de emoções. Amém? As emoções não é fruto da queda, não é um acidente de percurso. Deus, o projeto original de Deus ao criar o homem, foi que este homem fosse constituído de emoções. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e assim como Deus é constituído de emoções, o homem também, à sua imagem e semelhança, é constituído de emoções. Criado para ser esse ser. Vamos lá. Emoções específicas, como medo, alegria e prazer, são componentes essenciais na realização do propósito primário da nossa existência: servir e glorificar a Deus. Então, necessariamente a gente tem uma inclinação de ver as emoções como algo negativo, e nós vamos falar daqui um pouco mais sobre isso. Mas Deus nos constituiu de emoções, e as emoções em sua essência Deus nos constituiu como atributos, como componentes positivos da nossa alma. Por exemplo, a gente tem de ver o medo, sempre as pessoas têm de ver o medo como algo negativo. Mas, por exemplo, você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados por causa do medo. Então, positivo. Um mecanismo de alerta. Amém? Assim como a gente leu aqui os ciúmes. A gente tem um ciúme doentio, patológico, não tem aquele ciúme, né? Mas temos o ciúme no sentido de zelo. Né? A preocupação ali, aquela preocupação no sentido de zelo. Então, o zelo é algo positivo? Você zelar? Sim. Então, em sua essência, as emoções, inclusive o medo, e nós vamos ver daqui a pouco, né, melhor detalhar as emoções, Deus nos constituiu. Quando eu cito aqui o medo, porque faz parte. Nós temos, inclusive, dentro desse medo, o que a gente chama do temor. O temor ao Senhor. Que
a gente pode classificar como um medo, sim, mas aquele medo no sentido de respeito. Eu costumo dizer que temor ao Senhor é o medo de desagradar a quem se ama. Eu vou repetir: temor ao Senhor é o medo de desagradar a quem se ama, ao Deus que se ama. Então, a pessoa que teme a Deus é alguém que nutre um respeito, uma consideração, uma honra, porque tem medo de desagradar, de desonrar aquela pessoa. Então, nessa perspectiva, o medo se torna algo positivo. Você entende? Não é o medo que me leva para a fuga de Deus, que me leva a me distanciar de Deus. Não, é o medo que me nutre um respeito, uma consideração, uma honra. Então, tá dando para entender aqui, amém? Vamos ter perguntas aí. Depois vocês vão levantar a mão e vão perguntar, ok? Vamos lá, vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre coração na Bíblia agora, certo? A Bíblia nos apresenta o coração como a sede das emoções. Mas aqui tem um conceito mais completo sobre o coração que a Bíblia nos apresenta. Olha, o coração é a sede da vida física, espiritual e mental. Totalidade da vida, né? Totalidade representa a totalidade da vida mais interior do homem, com seu pensamento, sentimento e vontade. E lugar da morada do Espírito Santo. Então, se a gente pudesse resumir, o coração é, ao mesmo tempo que é esse órgão físico que nós temos aqui dentro do nosso peito, é também um lugar metafísico, um lugar não físico, aonde é sede das emoções. Então o coração ele é usado na Bíblia, essa palavra é usada na Bíblia para representar como a sede das emoções. Então a gente tem a palavra coração aparecendo nesse sentido. A palavra coração, ela também, uma curiosidade, ela vai aparecer em alguns textos, né? É usada a palavra entranhas. Entranhas. Nós temos dois textos aqui, eu vou ler, que talvez vocês não consigam ler daí, quem está mais atrás. Olha, as minhas entranhas fervem e não estão quietas, os dias da aflição me surpreendem. Jó 30, 27. Temos Filemão 20, Paulo escrevendo a Filemão, ele diz assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Né? Bem poético, né? O texto, né? Então, não, volta lá, deixa lá. Por que entranhas? Veja bem, a cultura antiga, né? E principalmente a cultura oriental, eles acreditavam que a sede das emoções eram as entranhas, o ventre. Há uma relação do ventre, do intestino, do aparelho reprodutor, no caso das mulheres. Então, as entranhas era a sede das emoções. Então, muitas vezes, quando eles queriam falar do íntimo, do interior, né, de algo da essência, eles se referiam às entranhas e não ao coração. Mas a gente vai entender que o sentido é o mesmo. Eles querem se referir a esse lugar interior que é sede das emoções, que é parte do nosso ser interior. Amém? Então nós vamos encontrar na Bíblia as entranhas, né? E vamos encontrar coração. Isso se deve muito quando eles usam o termo entranhas, né? Por essa relação que nós temos hoje. A psicologia e a psiquiatria principalmente avançou muito no estudo da associação do intestino com as emoções, né? Com a alma, com a mente, como existe uma ligação do intestino com as emoções, com a alma, com mente, com cognitivo, enfim, com todas essas questões. E a ciência está apenas comprovando algo que as escrituras já falam, né? A essa relação das entranhas, né? No sentido se referindo ao intestino e etc., com as emoções. Alguns exemplos práticos para a gente poder perceber isso. O pastor Jefferson disse assim: olha, chegou para você ali na hora do recreio. O pastor Jefferson chegou para você e disse assim: irmão, você vai pregar amanhã à noite.
o que é que normalmente aconteceria com a maioria dos pregadores leigos? Uma dor de barriga, aí já ia, banheiro na certa, e passaria o dia de domingo todo até terminar a pregação. Aí a dor de barriga vai embora junto, né? Então você vê ali um nervosismo, que é um desespero, é um medo, né? Enfim, que vai afetar o quê? O intestino, as entranhas. Então existe essa relação muito íntima, a Bíblia mostra, e tem pessoas que querem divergir entre entranhas e coração. Eu prefiro entender que é a mesma coisa que Deus está falando ali, certo? E por isso que eu estou apresentando para vocês dessa forma. Então, existe essa sede. Eu estou apresentando isso porque existe o contraponto, né? Então, eu estou apresentando, mostrando que o entendimento é essa sede. O que a Bíblia quer dizer é esse ser interior, essa sede do nosso ser interior dentro de nós. E, enfim, vamos lá. Espírito, alma e corpo. Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, ele diz isso, olha: abstende-vos de toda forma de mal. Toda forma, né? Se afastem de tudo que é mal. Aí ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique. E aí cria uma conexão com o versículo 22, né? Ele manda se afastar de tudo que é mal. E aí ele diz assim, que o Deus da paz vos santifique. E a gente sabe que santidades, a palavra santidade, tanto no hebraico, kadosh, quanto no grego, agios, tem o mesmo significado. Se afastar do que é impuro. Em tese, o significado é esse. Se afastar do que é sujo, do que é impuro. É o significado de santidade. Então ele está dizendo, se afastem do mal, santidade. Então cria uma conexão. Agora ele diz, olha: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está se portando à igreja, falando, recomendando para se afastar do mal, e que esse Deus nos santifique em tudo, e ele se refere assim, em tudo no sentido de corpo, alma e espírito. Então ele fala dessa tricotomia, que para alguns é uma dicotomia. Nós vamos falar já sobre isso aí. Vamos lá, vamos avançar. Então, está aí, talvez vai estar um pouco pequeno, mas eu vou citando aqui para vocês vão conseguir pegar comigo. Estou apresentando para vocês aqui os dois entendimentos, né? Existe na teologia o entendimento do homem como um ser, como uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E existe a dicotomia, que é apenas corpo, e entendendo que espírito e alma é uma coisa só, é a mesma coisa. Então eu coloquei aqui, olha, corpo, alma e espírito, mas eu coloquei o físico e o não físico, né? Ou metafísico. Então, a gente tem essa distinção. Temos esses dois entendimentos. Por que que eu coloquei os dois? Porque é uma divergência que não afeta em cheio a nossa entendimento, sabe? Quem crê, o ruim de pensar assim, é corpo, alma e tem outra coisa diferente. Aí a gente, né? Mas é espírito, então, e de fato, a teologia não consegue fechar com isso, porque a Bíblia ela faz um trocadilho muito grande de palavras. Se você for estudar do Gênesis Apocalipse sobre corpo, alma e espírito, principalmente alma e espírito, é um trocadilho muito grande. Então, horas ela está chamando o espírito de alma e a alma de espírito, e isso é em decorrência aos vários momentos da história e culturas, né, que a Bíblia foi escrita. Então, para algumas culturas em algumas épocas, a linguagem mudava, o entendimento mudava. Então, a Bíblia faz esses trocadilhos. Então, tem gente que tenta achar uma separação e tem gente que simplifica, vamos equacionar, é tudo a mesma coisa, né? Mas eu consigo perceber nas Escrituras uma diferença de alma e espírito, e eu tenho uma inclinação maior para a tricotomia, certo? Uma inclinação maior para a tricotomia, mas ando muito em paz com quem é da dicotomia, certo? A gente não vai brigar por isso aí, ok? Ando em paz. Mas vamos lá. Olha, já temos o corpo sendo a carne, a matéria, né?
o fisiológico, a parte fisiológica do ser, a ciência vai chamar dessa forma, né? Toda a parte orgânica do corpo, células, moléculas, todas as reações químicas, hormonais, tudo que constitui o corpo, carne, sangue, ossos, tudo isso, corpo, matéria, ok? Então nós temos o corpo. Temos a alma. Eu gosto de apresentar a alma apresentando essa tricotomia da alma. Então a tricotomia dentro da tricotomia, né? Que é o que? Nós temos alma, mente, são os nossos pensamentos, memórias, intelecto, mente, certo? É a alma. Nós temos as nossas emoções, sentimentos, certo? As emoções e sentimentos. E nós temos as vontades. Nossas vontades. Vontade também é alma, que é os desejos, as paixões, os apetites. Isso é alma também. Então, pastor, o que é alma? Alma é mente, emoções e vontades, certo? Isso é alma, ok? Agora vamos para a parte mais complicada de se explicar. E eu espero que eu consiga, viu? Espero que eu consiga. Vamos lá, certo? A parte mais complicada, que é o espírito. Pastor, o que é o espírito? Veja bem, o que é o espírito? Por que que a gente consegue separar espírito de alma? Por que que a gente consegue separar aí? Não é tudo a mesma coisa, né? Vamos lá. Eu quero ler, antes da gente ler ali, eu quero ler com você. Você consegue jogar fácil aí o texto? Então coloque aí, olha, J32:8, que vai ficar maior para a gente poder ler ali. J32:8. Ó, diz assim, olha, versão NVI, a versão que a gente usa lá, porque eu estou gaguejando na outra aqui, porque é destreinado. Aí, olha, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá o quê? Entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Vamos pegar aqui, veja bem. O texto está dizendo que este sopro de Deus, o sopro de Deus, e a gente vai lembrar, é inevitável não lembrar da criação, quando Deus cria o homem, que o texto sagrado diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou o quê? Alma vivente. Aqui está chamando o quê? Já é espírito, né? Lá é alma, que já é espírito. Mas o texto está dizendo o seguinte, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá o quê? Entendimento. Então é esse espírito que vai nos trazer entendimento. A Bíblia diz assim, olha, a Bíblia vai citar alguns textos, nós não vamos ler, eu vou citar porque são textos conhecidos. A Bíblia diz que a palavra, que é a espada de dois gumes, ela é capaz de penetrar na divisão de alma e espírito. Olha, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, falando de corpo, alma e espírito. Paulo não falou só de corpo e alma, ele falou corpo, alma e espírito. Depois, a igreja de Éfeso, ele diz que é capaz de penetrar ali, se não me engano, Hebreus 4. É capaz de penetrar em alma, dividir ali a palavra, essa espada que vai naquele lugar íntimo entre alma e espírito. Fala de uma divisão, alma e espírito, olha. Capaz de dividir alma e espírito, certo? Tiago, capítulo 2, diz assim, que assim como a fé sem obras é morta, ao contrário. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. É isso que Tiago vai escrever. Tiago está falando de fé e para ilustrar, ele usa essa máxima. Ele diz, olha, assim como um corpo sem o espírito está morto, se tirar o espírito ele morre, está morto, assim a fé sem obras é morta. Mas ele nos deixa aqui o entendimento, nos revelando que o espírito é de alguma forma que traz a vida, certo? Então ele vai se referir aqui a esse texto sagrado. Então, quando a gente fala do espírito, pode voltar para o slide agora? Pode voltar para o slide? Quando a gente fala do espírito, a gente vai falar dessa autoconsciência. O que seria essa autoconsciência? É a consciência da consciência. Ou seja, o espírito como a sede das convicções. O espírito sendo a sede das convicções. É
a capacidade de a gente ter consciência da nossa consciência. Essa autoconsciência. É a gente conseguir discernir, perceber quem nós somos, o que sentimos. Ou seja, o espírito, ele consegue discernir as emoções. O espírito, ele tem a capacidade de perceber o que sente. O espírito tem a capacidade, percepção, consciência sobre o que a mente pensa. Então fala sobre essa capacidade nossa, esse entendimento, essa sede das nossas convicções. E a partir dessa sede das convicções, gera consciência sobre a nossa consciência, o que a psicologia vai chamar de autoconsciência, ok? A disposição, eu vou ler aqui porque está bem pequeno, para vocês que estão no fundo aí não vão conseguir ler talvez. Disposição que influencia e governa a alma de alguém. Essa disposição, né, que Deus nos deu para governar a alma. Essa disposição que Deus nos deu para governar a alma. Se eu fosse usar uma ilustração para simplificar, eu usaria a seguinte ilustração. É como se a alma é a máquina e o espírito é o operador. Vocês estão comigo aqui, amém? Então, a alma é a máquina, certo? Uma máquina bem complexa, certo? Difícil de ser operada. E o espírito é o operador dessa máquina. É que tem consciência, habilidades para operar essa máquina. O espírito do homem caído, a Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele não tem essa capacidade. Aí nós temos uma alma, eu permita-me usar uma linguagem popular para você entender, uma alma desgovernada, certo? Que vai responder aos instintos do corpo, que a Bíblia chama de carne. Certo? Então, você passa a ser governado pelos seus instintos. Então, o corpo e os seus instintos passam a governar essa alma. Agora, quando o espírito, nós nascemos de novo, novo nascimento. O espírito é vivificado. Nós estávamos mortos, mas recebemos vida. Esse espírito agora, ele vai entrar no governo. Ele vai agora trazer essa alma. E aí você tem Davi dizendo assim: ó alma, por que está tão aflita dentro de mim? Aquieta-te, alma. A personalidade de governo, governando, dando ordens à alma. Aquieta-te, alma. Amém? Estamos comigo aqui? Então, eu estou tentando, é difícil a gente falar sobre isso, certo? Porque a gente conseguir entender essa tricotomia, sabendo separar cada um aqui, eu estou tentando simplificar ao máximo, certo? Então, a gente tem o espírito, certo? A alma e o corpo, ok? Espírito, alma e corpo. Agora, pastor, você pode vir depois do que acabar aí, vir com a Bíblia aberta, mas pastor, esse texto aqui tem um trocadilho de palavras que aí a gente não vai conseguir fechar nunca. A gente não consegue fechar aqui, né, o texto, mas a partir até onde eu estudei, pode ser até mas até onde eu estudei, eu entendi isso que eu estou ensinando para vocês. Eu consegui entender dessa forma: espírito, alma e corpo. O espírito como essa parte, né? E também eu coloquei aqui, olha, a parte do indivíduo que tem a capacidade de se comunicar com o espiritual, certo? Então é a parte de nós que tem a capacidade de se comunicar com o espiritual. Eu entendo, o espírito tem também essa função, ok? Estamos em paz até aqui? Dúvidas e perguntas você pode levantar a mão e fazer. Eu vou abrir agora no meio porque o assunto é tenso. Pode perguntar aí, irmão. Se eu souber eu respondo, se eu não souber eu peço ajuda aos universitários. A gente tem o que eu falei aqui, o coração, a parte física e a parte que não é física, né? Você tem a parte física que é o órgão, certo? O órgão, o coração. E você tem, quando a Bíblia se refere a coração, usando a linguagem do órgão, coração, como essa sede não física, essa sede da alma, do espírito, daquilo que não é físico. Nós temos a parte física, apresentei, né,
Nós temos a parte física, corpo, e temos o não físico. Então você tem a Bíblia usando essa linguagem como esse órgão que é o órgão e esse lugar não físico como a sede das emoções. Agora, a gente vai falar daqui um pouco sobre as emoções, né, essas relação com o cérebro, né, que existe, né, o processamento, as reações químicas, né, que acontecem e que vai partir daí. Agora, dá margem para a gente poder talvez entender essa sua linha de raciocínio, dá margem, certo? Mas como a Bíblia ela cita muito o coração, e o consciente coletivo nosso hoje entende o coração como a sede das nossas emoções, do nosso ser interior, o nosso íntimo, né, o nosso mais íntimo, a nossa essência. Então a gente adota essa linguagem, a palavra coração, como sendo essa palavra que vai denominar essa sede das emoções, entende? Mas o que você falou faz sentido, é uma linha de raciocínio, né, coerente, ok? Vamos lá, sim, maravilha, é isso, amém? Então, vamos lá, vamos avançar. Vou falar um pouco mais aqui sobre isso. Olha, eu tentei cunhar um conceito de emoções, né, diante de algumas pesquisas que eu fiz, e eu cheguei a isso. O que são as emoções? Emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseada nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então aqui a gente fala um pouco do que ele já abordou ali, dessa relação das emoções, né, comumente, e existe essa diferença do cérebro. Eu falar, vai entrar daqui a pouco sobre o cérebro e a mente, o físico e o não físico, que é impossível separar, porque nós como homens existe a totalidade. Vamos chegar lá, vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre as emoções primárias ou as emoções universais, né? O que são as emoções primárias? São emoções nativas, são emoções que já nascemos com ela. A nossa disposição fisiológica, ela já vem pronta para que a gente sinta essas emoções. Alguns classificam como 5, outros como 7, eu fiquei no meio com 6, ok? Fiquei em cima do muro aí. Então, vamos lá, raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa e alegria. Essas são as emoções nativas. Deus nos criou como essas emoções. Nós carregamos dentro de nós, nossa alma, certo? Possui essas emoções que nós vamos expressar de acordo com o que a gente viu no texto anterior. Reações químicas, estímulos externos, nós vamos manifestar as que chamamos de emoções primárias ou universais, ok? Vamos lá. As emoções secundárias ou sociais. Essas emoções, elas não são nativas. São emoções que podem ser adquiridas no decorrer da nossa história, ok? No decorrer da nossa vida, podemos adquirir essas emoções, desenvolver essas emoções. São chamadas de secundárias ou sociais justamente porque essas relações sociais é que vai estimular e produzir essas emoções em nós. Eu citei 2 exemplos ali para explicar, né, para dar uma base para vocês como funciona as emoções primárias e secundárias e a relação das duas, né? A emoção secundária, ela é constituída a base das emoções secundárias são as emoções primárias. Então a matéria-prima das emoções secundárias são as emoções primárias, é a matéria-prima, ok? Então, por exemplo, eu usei ali a vergonha. Quais emoções primárias são matéria-prima para a vergonha? O medo e a tristeza. São a matéria-prima para produzir vergonha. Estamos em paz aqui? Amém? Emoção secundária, desprezo. A base, né? Matéria-prima, nojo e raiva. Certo? Então, só recapitulando, porque isso é importante, eu estou tentando resumir aqui, mas não quero perder a essência para você entender. Emoções primárias são as nativas. As secundárias a gente desenvolve na caminhada,
As secundárias, elas são constituídas da matéria-prima, que são as primárias. A junção de emoções, a combinação, às vezes até a emoção ali é matéria-prima para desenvolver as secundárias. Ok? Amém? Vamos avançar. Por que é importante falarmos sobre as emoções? Por que a gente está aqui sábado, olha, 16 de julho, 8h30 da noite, a gente está aqui falando de emoções? Por que é tão importante? A saúde emocional das pessoas estão se deteriorando. O Brasil, segundo dados da OMS, é o país com mais ansiosos no mundo. 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade ou depressão. Claramente, existe hoje uma preocupação maior por parte das pessoas com relação à saúde emocional. No âmbito bíblico, não é se, mas quando vamos enfrentar esses problemas. Isso aqui é fato. A gente tem uma crescente, né? A OMS fazia a projeção que a depressão seria a doença mais comum no mundo, e ela fazia uma projeção que foi atingida 5 anos antes. 5 anos antes da projeção, elas, olha, eu não lembro agora a data, mas era 2000 e alguma coisa, e 5 anos antes do que a OMS estava projetando que a depressão se tornaria a doença mais comum, 5 anos antes ela se tornou, ultrapassando as doenças cardiovasculares como doença mais comum no mundo. Então, nós vivemos em uma sociedade adoecida na alma. E os problemas emocionais não poupou a igreja, não poupou os cristãos. Sempre existiu, mas não existiu no volume e na intensidade que nós temos hoje. Então é muito comum hoje a gente encontrar dentro do rebanho irmãos enfrentando depressão, transtorno de ansiedade, os mais comuns, né? Mas algum transtorno emocional. É muito comum. Então a igreja não foi poupada desse cenário. E a gente, assim, existem pesquisas, estudos, né, muito sobre isso, mas os nossos hábitos, a nossa cultura que mudou nos últimos anos, né, drasticamente, principalmente pela tecnologia, essa cultura que foi mudada é um dos principais contribuintes para essa realidade, essa nova realidade que nós temos. Então, o fato é que as pessoas estão adoecendo numa intensidade maior, numa velocidade maior, e isso não poupou a igreja, né? A gente vê pastores, eu digo isso porque eu tenho pastores que eu tenho no meu círculo de amizade ou de relacionamento, que a gente acompanha, que a gente ajuda, né? Janeiro do ano passado, janeiro de 2021, eu do nada vinha a vontade de chorar. Aí eu procurei uma pastora amiga, minha mãe na fé, pastora Edmar, que é psicóloga. Aí fiz uma mesa com ela, pastor Robson, e aí ela disse, olha, pode ser algo sazonal, a gente estava vivendo um momento de muita pressão, algumas questões ministeriais, pessoais, um momento de muita pressão, muitas incertezas, e ela me recomendou fazer terapia, e foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tenho 1 ano e meio de terapia que eu faço. Meu terapeuta, ele é pastor, tem 36 anos de pastor, 37 de psicólogo. Um homem de Deus, um excelente profissional, e a terapia me ajudou a ser preventivo. E por que eu estou dando esse testemunho aqui? Porque ainda há muito preconceito dentro da igreja. Muito preconceito. Eu não estou doido, não é assim que a gente diz? Eu não estou doido, eu não sei o que, então, psicólogo é Jesus. A gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas a gente tem essa realidade e é importante. Eu fui fazer de forma preventiva. Porque o que eu estava sentindo poderia ser simplesmente uma tensão emocional,
do momento, mas poderia ser o início ali de um problema mais crônico, que pudesse ser uma depressão. Não sabendo, não querendo pagar para ver, eu iniciei a terapia e, olha, eu vou dizer uma coisa a você, uma das melhores decisões que eu tomei. Porque mesmo depois que a tensão emocional passou, eu comecei a dar manutenção. Porque nós, pastores e líderes, eu vou citar os pastores aqui, e principalmente pastores em tempo integral, nós temos excesso de trabalho. Vou citar alguns exemplos práticos. Nós temos excesso de trabalho. Por que o excesso de trabalho? Por acumular funções, principalmente em igrejas pequenas. Quando você vai para o interior, isso se intensifica. Cultura do interior. Então, em igrejas pequenas, o pastor acaba somatizando funções, que não é. Olha, o pastor, além de pastor, ele é professor, ele é orçamentista, comprador, motorista de ambulância. Conhece motorista de ambulância? Pastor, vai nascer, vem pegar aqui. Pastor, quebrei a perna, me leva no hospital. Motorista de ambulância também. Pastor, no interior é mais do que aqui. No interior é mais, né? Então, o pastor, ele é pedreiro, se ele tiver habilidades, ele sobe, ele pinta, ele somatiza funções, e isso traz sobrecarga, traz estresse, que afeta o emocional. Outra coisa, o pastor lida com o problema de muitas pessoas simultaneamente. Muitas pessoas. Você está de madrugada resolvendo um problema de casal, aí no dia de manhã é o filho da irmã que descobriu que estava usando droga, de tarde é a menina. Então você somatiza. Por quê? Porque nós não somos como um médico, psicólogo, que não tem como a gente desligar o coração das ovelhas. Paulo compartilha a luta dele, as lágrimas que ele derramava pelo povo de Deus. E se a gente não cuidar para descarregar isso, fazer uma higiene, a gente adoece. Porque além dos nossos problemas, a gente lida com os problemas dos outros. Você entende isso? Então, a minha igreja não chegou nesse estágio ainda, mas toda a igreja, ela deveria pagar, lógico, sendo razoável, considerando as condições do financeiro da igreja, a igreja devia pagar a terapia para os seus pastores. Amadureça isso aqui, vocês. Eu não estou falando isso em tese aqui, porque eu não conheço a realidade financeira, o caixa de vocês, mas um conselho que eu posso dar a vocês: amadureça, pagar uma terapia, não é caro, terapia por mês, para dar manutenção na saúde emocional dos pastores, que precisa estar bem para ajudar, né? Que precisa dar essa manutenção. Então hoje eu faço isso preventivamente. Já não, aquela tensão emocional que me levou a procurar já não existe mais, mas eu continuei, porque me fez bem e não pretendo parar, pretendo caminhar como forma preventiva para as demandas. Então é uma realidade, as pessoas estão sobrecarregadas, pressionadas hoje. Existe uma pressão pelo sucesso, porque você tem que dar certo, e dar certo hoje em dia é ganhar muito e ter fama, ter sucesso, não é isso? Então você precisa dar certo. Essa é a cultura pós-moderna, que você tem que dar certo e você tem que correr atrás. Então, diversos fatores vão levar a esses dados que a gente tem, essa realidade triste, mas que tem acometido a igreja, e por isso que nós estamos aqui falando de emoções dentro do aconselhamento. Porque esse tabu precisa ser quebrado na igreja, as pessoas precisam entender que isso é uma realidade e que de forma preventiva ou corretiva nós precisamos praticar o cuidado da nossa saúde emocional. Amém? Vamos lá, vamos avançar. Visões equivocadas das emoções. Vamos lá. Uns hipervalorizam e outros desprezam. O sentir e nutrir emoções, né? Alguns vão supervalorizar, outros vão menosprezar. A maturidade, ela está sempre no equilíbrio, ok? Sempre no equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Nem 8, nem 80. A maturidade, ela sempre está no equilíbrio. Então, alguns equívocos comuns quando o assunto são as emoções. Emoção é uma fraqueza. A gente acabou de falar isso aqui, né? Esse é um equívoco bastante comum. Temos problemas com pessoas que não expressam suas emoções, sendo que Jesus expressou suas emoções. A gente viu Deus aqui, a Bíblia relatando Deus expressando emoção.
E tem gente que tem dificuldade achando que expressar a emoção é fraqueza. Isso é uma construção social, né? Às vezes por detrás tem um pai que dizia assim: Igulo não chora, você é homem não chora, né? Homem é duro, homem tem que aguentar pancada, não sei o que. Então, existe uma construção, uma educação que veio lá de pequeno, que reforçou muito essa estrutura, sabe? Que leva a pessoa a essa condição de esconder, de entender que emoção é fraqueza e por aí vai. Então, vamos lá. 2. Crer que o tempo irá curar as emoções. Isso é um grande sofisma, uma vez que as emoções ruins não são tratadas pelo tempo, mas com exortação, consciência, confronto, confissão e arrependimento. Amém? Então, essa questão do tempo, um exemplo muito prático disso na igreja hoje, é quando a gente tem problema relacional, conflito relacional dentro da igreja. Certo? Sei lá, o irmão não botou você na escala. Era para você ir na escala, ele esqueceu de você, você se sentiu meio que escanteado, desprezado, se sentiu magoado. Né? O irmão falou uma coisa que você não gostou muito bem, né? Sei lá, aqui é pequeno grupo que você chama, como é o nome? Pequeno grupo, né? Pequeno grupo, a irmã levou o filho dela e o filho dela derramou suco de uva no seu sofá bege. Dá B.O. ou não dá B.O.? B.O. pesado aí, B.O. pesado. Essa mulher que não toma conta do filho, o filho parece um... Né? Então, dá B.O. Igreja, dá B.O. É impossível não ter conflito em igreja. É impossível. E muitas vezes a gente pega esses conflitos que geram mágoas, né? Principalmente mágoas, e a gente bota para debaixo do tapete, porque a gente acha que o tempo vai curar essas mágoas, essas tristezas, e não cura. Essas mágoas vão permanecer lá e vão se reforçar, transformando em questões mais profundas, uma amargura. E isso vai comprometer a comunhão e a unidade da igreja. Então, escute isso aqui. Problemas de relacionamento em qualquer esfera social sua, mas estamos se referindo à igreja. Qualquer esfera, mas se referindo à igreja. Problemas de relacionamento é para se resolver. Não tem outro caminho, não tem o plano B, só existe o plano A. Qual o plano A? Resolver. Jesus, em Mateus 18, ensinou como resolver. Ele disse assim: se o irmão pecar contra você, vá até sós com ele. Se não resolver, leve mais 2. Se não resolver, leve a igreja. Certo? E pasmem, que Jesus disse assim: olha, se o irmão pecar contra você, você que foi ofendido é que tem que ir até o irmão. Olha a equação de Jesus aqui. Não é quem ofendeu que tem que procurar. Jesus responsabiliza o ofendido. Então não jogue para debaixo do tapete. Não faça isso. Resolva. Porque o tempo não resolve. Certo? Vai comprometer a comunhão e a unidade da igreja e o crescimento da igreja, o sucesso da igreja, compromete tudo. Então você tem a responsabilidade de resolver. 3. Necessidade de expressar todas as emoções sem nenhum tipo de exame. Né? A recomendação bíblica é guardar o coração. É necessário ter equilíbrio para não se tornar refém das emoções que expressamos sem critério. Vamos avançar. 4. Necessidade de falar as emoções sem nenhum critério. Falar o que pensa sem analisar é insensatez. Não existe mérito ao falar o que pensa. Não existe mérito em falar o que pensa, mas existe mérito em pensar o que falar. Ok? Então, nem 8, nem 80, nem tanto, nem tão pouco, equilíbrio. E a gente precisa tratar as emoções não dando uma ênfase, né, absurda. Eu poderia ainda acrescentar um tópico 5 ali, né, que é a questão de a gente conseguir discernir o que é físico, o que é alma e o que é espírito. O que é físico, o que é emocional e o que é espiritual.
Tem muitas vezes que a gente trata algo que é emocional como espiritual, e às vezes trata algo que é espiritual como emocional. Pegou aqui? Então a gente precisa discernir e entender, porque muitas vezes o problema não é emocional. Existe uma atuação maligna. Existe um espírito maligno atuando para oprimir aquela pessoa. E a gente precisa de discernimento para entender isso. Nós, como conselheiros, precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender a natureza do nosso problema. Precisamos entender. Porque às vezes não é psicólogo, é libertação. É oração forte, de autoridade, de fé, para quebrar as cadeias, as fortalezas estabelecidas na vida daquela pessoa. Entende? Então a gente precisa ter discernimento, certo? Porque existem raízes que são espirituais e outras não. Então a gente precisa discernir para não dizer que tudo é espiritual ou que tudo é emocional, mas ter discernimento para equalizar, entender, e entender na raiz a gente vai lançar a terapia correta. Amém? Vamos avançar. Na Bíblia está a nossa resposta para lidar com as emoções. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos avançar. Porque Deus criou as emoções. Deus nos fez seres emocionais e naturalmente reagimos emocionalmente. E isso é importante. Nutrir boas emoções melhora a nossa forma de viver, enquanto experimentar emoções ruins nos fará aprender lições para a vida. Para responder o porquê de Deus ter criado as emoções, vamos destacar 3 razões. Vamos lá. Para que possamos nos deleitar, primeira razão, para que possamos nos deleitar, melhor a vida, no melhor da vida, certamente está faltando ali. Já pensou como você contemplaria as obras da criação de Deus sem levar isso para as emoções? Experimentamos melhor a vida quando a sentimos. Emoções ruins são respostas a situações ruins, e isso nos ajuda a depender ainda mais de Deus. Vamos lá, avançar. 2, segunda razão. Para nos relacionarmos significativamente com os outros. Em Romanos 12:15, a ordem apostólica é que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A vida na terra só é possível quando possuímos emoções curadas. Chorar e se alegrar chorar e se alegrar faz parte da dinâmica da vida, inclusive da fé. Amém? Então vamos lá. Para que possamos refletir, terceira razão, para que possamos refletir a imagem de Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança e nos criou com emoções. Então, para a gente refletir essa imagem e semelhança, nós temos as emoções. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, mostra qualidades que também são emocionais: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, refletimos a imagem de Deus com emoções bem resolvidas. Amém? Vamos lá, vamos avançar. O ser humano tem uma mente, aqui é uma frase de Anthony Rockman, que diz assim: o ser humano tem uma mente com a qual ele pensa, mas também um cérebro que é parte do seu corpo, e sem o qual ele não pode pensar. Sem o cérebro a gente não consegue pensar. O irmão abordou bem ali. Quando as coisas andam errada com ele, é necessário uma cirurgia.
Mas outras vezes ele pode precisar de quê? De um aconselhamento. Por quê? Veja bem, quando o problema é fisiológico, uma cirurgia. Mas quando não é fisiológico, é na alma, é no espírito, a cirurgia não resolve. Tarja preta não resolve. Ameniza, paliativo, mas não resolve. Pegou? Então, quando o problema não é fisiológico, a gente precisa de um aconselhamento. A gente precisa de ajuda de alguém que nos ajude, à luz das Escrituras, a lidar com as nossas emoções. Vamos avançar. Vamos caminhar para o fim. A igreja deve envolver-se com a pessoa total. A igreja não deveria pensar em saúde emocional e espiritual como coisas totalmente separadas, visto que o homem é uma pessoa total. O espiritual e o mental são aspectos de uma totalidade, de forma que cada aspecto influencia e é influenciado pelo outro. A saúde espiritual é um aspecto indispensável da saúde emocional e vice-versa. Então não tem como a gente separar, porque a gente precisa ver essa totalidade e entender que a saúde espiritual é importante para a emocional e a emocional é importante para a espiritual. Certo? A gente precisa entender. A gente não pode dar, às vezes a gente quer separar e a gente quer dar um peso maior ou menor. Mas a igreja precisa ver o homem como sua totalidade e entender que nós precisamos ter o zelo pelas duas em igual modo. Porque uma, vamos dizer assim, beneficia a outra. Vamos lá, vamos avançar. A restauração do homem em sua totalidade é a marca de uma vida saudável e madura. Segura nesse slide aí. A restauração do homem em sua totalidade, sua corpo, alma e espírito, sua totalidade, certo? É a marca de uma vida espiritual e madura. Eu quero encerrar aqui, mostrando para vocês aonde que o aconselhamento ele entra, certo? Para lidar com as emoções e como a gente vai desenvolver isso. Tá filmando, não é isso? Se eu descer aqui, complica não, se eu descer. Pode descer. Eu quero dar nome a essas 3 cadeiras aqui, certo? Dar nome a essas 3 cadeiras. Aqui é a cadeira do novo nascimento, certo? O nome dessa cadeira é o quê? Novo nascimento. Essa cadeira aqui é a cadeira que eu vou chamar ela de santificação ou conversão, certo? Conversão ou santificação. Eu poderia dar outros nomes aqui, libertação, mas vamos ficar com esses aqui, santificação, ok? Vamos chamar de santificação. Qual o nome dessa cadeira? Santificação. E essa última cadeira nós vamos chamar ela de maturidade. Amém? Maturidade. Qual o nome dessa última cadeira? Maturidade. Então, veja, todos nós começamos aqui. A vida cristã começa com o novo nascimento. Cremos em Jesus, fé em Jesus, nascemos de novo. A Bíblia fala da regeneração. É a palavra técnica, né? Regeneração. Fomos gerados de novo. Coisas antigas ficaram para trás. Tudo que se fez novo. Pegou aqui? Amém? Então, o novo nascimento marca o início da vida cristã. Não existe discípulo de Jesus, filho de Deus, que não tenha nascido de novo. Porque o novo nascimento, o novo nascimento, ele, além de dar vida ao nosso espírito, nós vamos receber uma série de coisas. Nós vamos experimentar a adoção, a justificação, perdão de pecado, adoção, vamos tornar filho. Então, uma série de fatores. O novo nascimento, ele é um evento.
um evento. O novo nascimento não é um processo, certo? Você não fica nascendo de novo todo dia. Nasceu de novo, nasci de novo, evento, aconteceu. Ok? Amém? Então, nós temos o novo nascimento, um evento e não um processo. Aconteceu. No dia que eu aceitei Jesus, um milagre no nosso íntimo. Os nossos olhos não viram, mas aqui dentro, o Espírito Santo de Deus deu vida ao vale de ossos secos. Aqui, dentro. Certo? Aquilo que parecia impossível, Ele fez. Nós nascemos de novo. Certo? Agora, depois do novo nascimento, nós temos a santificação. Certo? A santificação, ela não é um evento, ela é um processo. Aí tem, eu não quero entrar aqui no tema, mas tem a santificação passada, presente e futura, né? Mas eu quero só trazer essa abordagem aqui da santificação como um processo, que é a obra de Deus nos aperfeiçoando. Certo? Então, novo nascimento é um evento, santificação é um processo, ok? Perceba, o maior desejo de Deus é ter filhos. O maior desejo de Deus é ter filhos. Certo? Aqui eu me torno filho. No novo nascimento, por adoção, eu me torno filho de Deus, filha de Deus, por adoção. Só que, como todo pai, e nós vamos ver isso nas escrituras, mas vamos partir primeiro da nossa experiência de pai. Quando o casal, ele casa logo, o que é que todo mundo fica perguntando quando o casal casa logo? Quando vem depois que os filhos nascem, aí começa a perguntar assim, olha, quando é que vai namorar, né? Quando é que vai para a faculdade? Vem outras demandas, né? Mas, do pai em si, a expectativa dos pais é ter filhos. Não tem, né? Teve os filhos, qual a expectativa agora? Os filhos já foram ter, já foi. Qual a expectativa? É que esses filhos cresçam e amadureçam. Não é isso? Que eles cresçam saudáveis e se tornem pessoas maduras. A nossa experiência com nossos filhos torna isso. Mas a Bíblia também revela isso. Efésios capítulo 4, ele diz que há uma expectativa no coração de Deus que a gente cresça em tudo. E que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Que a gente alcance esse lugar da plenitude, que é chamado nas Escrituras de maturidade. Então, o primeiro desejo de Deus, o primeiro maior desejo de Deus é ter filhos. O segundo maior desejo é que esses filhos amadureçam. Então, escute, se você que está me ouvindo aqui nasceu de novo, o primeiro desejo de Deus foi contemplado. Agora, o segundo desejo de Deus em relação à sua vida é que você saia daqui e vá para lá. Que você amadureça. Você cresça. Você amadureça. Amém? Então, aplicando isso que eu estou falando, ao que nós abordamos ali, e aquela frase que está ali na tela, olha, a restauração do homem em sua totalidade é a marca de uma vida saudável e madura. Ok? Então, escute, qual o problema que nós temos hoje na igreja? Nós temos hoje na igreja pessoas que já não deveriam ser mais imaturas, mas ainda são imaturas. Pegou isso aqui? Pessoas que nasceram de novo e se sentou no batente do novo nascimento, ficou na porta lá de entrada da salvação. Pessoas que tinham um caminho a percorrer, um caminho que é para sair daqui do novo nascimento e percorrer esse caminho para a maturidade, que não está sendo percorrido. A pessoa está estagnada aqui. E não tem problema nenhum em ser imaturo. O problema é ser imaturo quando já deveria ser maduro. Porque imaturidade não é um problema, porque todos nós nascemos na fé e no novo nascimento nós nascemos imaturos. Muitas coisas para serem resolvidas em nossa totalidade. Muitas coisas. Então todos nós nascemos imaturos, não tem problema nenhum ser imaturo. O problema está em ser imaturo quando a gente já não deveria mais ser em algumas áreas. E o problema está em estar conformado em ser imaturo.
Para mim está tudo bem, eu continuar assim. Mas há uma expectativa no coração de Deus, que você cresça em tudo, totalidade, Efésios 4. Que você cresça em tudo e que você alcance a estatura do varão perfeito. Em outras palavras, que a mente de Cristo seja formada em você e que você alcance a personalidade de Cristo. Que você seja parecido com Cristo e faça igual a Cristo. Ser. O que é discípulo? Discípulo é alguém que segue a Jesus para aprender com Jesus a ser igual a Ele e fazer igual a Ele. Isso é discípulo. Discípulo é aluno. E segue o mestre para aprender a ser, essência, e fazer obra, serviço. Amém? Então, você precisa sair do novo nascimento da imaturidade para a maturidade. Mas nós temos uma igreja no Brasil, e aqui sem generalizar, mas em sua maioria, temos uma igreja imatura. E por que temos uma igreja imatura? Porque é uma igreja que não pratica o discipulado. Porque o discipulado é o combustível que vai me levar daqui para aqui. Amém? É o combustível. O discipulado me faz crescer no processo de conversão, ou como eu estou chamando aqui, no processo de santificação. Porque novo nascimento é um evento, mas aqui é um processo. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 4, se eu não me engano: a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. O caminho do justo é um caminho de crescimento, assim como a luz da aurora, que começa lá bem no nascer do sol, bem fraquinha, até se tornar todo o seu fulgor ao meio-dia. Assim é o nosso caminho, a vereda do justo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos em obras. E essa obra é chamada de santificação. Agora, o combustível que faz esse motor funcionar e avançar, chama-se o quê? Discipulado. E nós somos uma igreja ruim de discipulado. Somos ruins de discipulado. Você entende? Aí, porque nós somos ruins, a liderança é ruim de ministrar discipulado e o povo ruim de receber, nós estamos aqui, olha, na imaturidade. Quando já deveríamos ser maduros. Você entende? Então, aonde que a gente aplica o aconselhamento aqui, pastor? O aconselhamento é uma das ferramentas do discipulado. É uma das formas que o discipulado se manifesta. Pegou aqui? Amém? É uma das formas de aplicar o discipulado. É o aconselhamento. Por isso que a gente tem a recomendação, e vocês já aprenderam aqui, vocês têm a recomendação que nós temos que aconselhar uns aos outros. Só que para aconselhar uns aos outros, nós precisamos se sujeitar uns aos outros. E às vezes nós temos aí, na nossa imaturidade, temos muito orgulho para se sujeitar uns aos outros. Então tem que ter quebrantamento. Senão o discipulado não flui. Eu tenho que quebrantar, eu tenho que me sujeitar. Porque se a Bíblia dizer uns aos outros, porque tem gente assim, não, eu só recebo exortação do pastor. Mas é a mutualidade, é a comunidade. E na comunidade eu aconselho e sou aconselhado, sirvo e sou servido, ajudo e sou ajudado. Então eu tenho que me sujeitar. Inclusive é um dos 25 mandamentos mútuos, o sujeitar uns aos outros. Um dos 25 é sujeitar uns aos outros. Amém? Então escute, aonde entra o aconselhamento e tudo que a gente falou aqui, para a gente poder finalizar, passar a régua. Onde é que entra aqui? Entra que o discípulo de Jesus, que precisa crescer como discípulo, chamamos isso de discipulado, certo? A prática do discipulado, o discipulado em ação, o fazer discípulos em ação é discipulado. Esse discípulo que precisa ser discipulado, certo? Ele tem demandas emocionais que ele carrega da velha vida, daqui para trás. As experiências dele da infância, às vezes até da gestação na barriga da mãe. Ele carrega hoje aqui, ó, ele já passou pelo novo nascimento, mas ele carrega aqui, ele precisa lidar com as demandas aqui. Vocês estão pegando isso também? Porque há
um conceito confuso de que quando a gente aceitou Jesus, resolveu tudo. Só que resolveu tudo do ponto de vista da culpa e não da consequência. Certo? A culpa está resolvida. O sangue de Jesus é suficiente, nos livrou da culpa, nos perdoou, mas existe uma bagagem. Amém? Existe uma bagagem. Então, essa bagagem aqui, o processo de santificação, aplicando especificamente a alma, nós temos aqui, veja, explicando a alma que a gente trabalhou aqui hoje, né? Aqui a alma, nós temos crenças limitantes, certo? Crenças limitantes. Nós temos emoções traumatizadas, ou carências de emoções, carências, né, na alma. E temos desejos escravizados, que a gente chama de vício. Então temos vícios para serem lidados, temos crenças limitantes para serem lidadas aqui, certo? E temos emoções traumatizadas aqui, para lidar. Faz parte dessa bagagem que está aqui hoje. Amém? E que precisa ser lidado. E como é que isso aqui vai ser lidado? Discipulado. E uma das ferramentas do discipulado, aconselhamento, bingo. Então, por isso que o aconselhamento é tão importante para uma igreja. Ajudar a igreja a sair da imaturidade para a maturidade. Uma igreja saudável e madura. Precisa de aconselhamento. Tratando o homem total e não só o espírito. Estou salvo, resolvido. Aqui está resolvido, estou salvo. Morreu para o inferno. Mas eu tenho bagagens. Tenho bagagem, preciso ser resolvido aqui. Tenho mágoas. Pessoas que eu preciso perdoar. Carências que precisam ser supridas. Como você está entendendo isso aqui? Amém? E precisa lidar. E a palavra de Deus, escute isso aqui, o Espírito em nós, certo? Que agora está vivo e tem consciência, gerou consciência, convicções a partir da verdade. Esse Espírito que vai, certo? Criar convicções a partir da verdade, ele vai subjugar a alma, para lidar com essa alma. Se a gente fosse usar uma figura bíblica, é mais ou menos o seguinte, a figura bíblica. Canaã, lugar de abundância, amém? Foi o que Jesus prometeu para a gente. Vida e vida em abundância. Canaã, terra de abundância, mas está cheia de inimigos. Já estamos em Canaã, mas temos muitos inimigos para expulsar de Canaã. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Josué, que vai nos liderar, nos governar nessa conquista. Para a gente derrubar os inimigos da alma e desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. É a figura bíblica que ilustra isso aqui. Já saímos do Egito, já não somos mais escravos. Estamos no Egito. Já entramos em Canaã, mas tem muitos inimigos. E eu preciso tratar inimigo por inimigo. Eu preciso vencer aqui, para que eu possa avançar no lugar de maturidade. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. E o aconselhamento é um instrumento poderoso. Poderoso, tremendo. Que pode ajudar você a perceber, à luz das Escrituras, quais gigantes precisam ser derrubados aqui. O aconselhamento vai trazer em vocês convicções que vai sarar feridas na alma. Jesus disse assim: vocês já estão limpos. Pelo quê? Pela palavra. Limpos pela palavra. O bom conselheiro, ele lança luz por meio da palavra nas trevas da nossa consciência. Estamos habilitados para isso. Porque nascemos de novo, nosso espírito agora está dominando a máquina, a alma. Nosso espírito agora está habilitado para dominar. E ele está habilitado agora para governar. Porque essa é a função do espírito, nos dirigir, lugar de dirigente, de governo. E nos conduzir, nos ensinar todas as coisas. Iluminar o nosso entendimento.
Então, a pessoa que sofre de rejeição, que é uma carência de aceitação, uma carência de aprovação, ela descobre na Bíblia que ela é aceita e aprovada. E ela descobrir isso nas Escrituras, isso sara a rejeição. Amém? Sentimento de orfandade. O Espírito ilumina meu entendimento de que eu sou filho, de que eu tenho um pai. E que embora o pai terreno da terra não foi perfeito, mas existe um pai perfeito nos céus. E que esse pai perfeito, ele pode suprir a minha carência de paternidade e sarar a minha orfandade. E aí eu venço um gigante da alma. E aqui entra o aconselhamento. Nós vamos ajudar pessoas a derrubar os gigantes para que ela desfrute da vida abundante que Deus tem para ela. Eu quero orar com você, vamos ficar de pé.